está funcionando. Vamos para mais um dia do programa Uma Planta a Cada Dia. Hoje a gente vai estar na presença de uma planta muito bonita, uma planta ornamental. Geralmente a gente encontra essa planta na calçada, na rua, né? Ela é bem simbólica também. Tem bastante colorido, tem bastante variação dessa espécie aqui. Hoje eu vou começar a ler um outro capítulo desse livro, Revolução das Plantas. Esse capítulo ele fala sobre a individualidade das plantas, nas plantas. Bom dia. Portanto, parece difícil definir uma planta como um indivíduo. Tanto que já no final do século XVIII começou a circular a ideia de que as plantas, e em particular as árvores, poderiam ser consideradas verdadeiras colônias, composta de unidade arquitetônica reiterada. Em 1790, Johann Wolfgang von Goethe, um botânico brilhante e também um grande erudito, escreveu: os ramos laterais que se originam de nós de uma planta pode ser considerada uma planta jovem solteira, que se prendem ao corpo da mãe, da mesma forma que esta se fixa no solo. Erasmus Darwin, avô do mais famoso naturalista inglês Charles Darwin, adotando a ideia de Goethe, afirmou em 1800: cada gema de uma árvore é uma planta individual. Uma árvore é, portanto, uma família de plantas únicas. Em 1839, seu neto Charles acrescentou: parece surpreendente que indivíduos diferentes possam estar unidos entre si. No entanto, as árvores são uma confirmação disso. Na verdade, suas gemas devem ser consideradas plantas individuais. Podemos considerar os pólipos em um coral, ou os brotos de uma árvore, exemplos que a separação entre indivíduos não é completa. Finalmente, em 1855, o botânico alemão Alexandre Braun observou: a visão das plantas, e especialmente das árvores, nos leva a pensar que não se trata de um ser único e individual, como um animal ou um humano, mas sim um grupo de indivíduos reunidos. Como se pode ver, portanto, o conceito de colônia de plantas tem ilustres apoiadores, já há algum tempo. Eu trouxe esse trecho do livro, né, que fala sobre uma árvore, e se a gente prestar atenção, né, essa é a planta que a gente vai falar hoje, né, o Coleus. Essa em específico ela não é um bom exemplo porque ela é uma herbácea, mas vamos simular que isso aqui fosse uma árvore, né? A partir de um ramo ou de um tronco único, quando ele começa a gerar esse ramo secundário, né, é a partir desse ramo secundário que a gente começa a dizer que a planta, né, ela é um novo indivíduo. No entanto, ela não tem essa capacidade de se desprender, né? Então, ela vai, a partir de um ramo principal, gerar outros descendentes que estão em conexão com ela. Acredito que não seja à toa que a gente usa também o termo árvore genealógica, né?
para descrever a nossa família, né? Descrever os nossos antepassados, porque de fato eles não estão separados da gente, né? Eles estão em conexão. Bom, hoje eu trouxe essa planta, vou mostrar para vocês. Olha a folha dela. Quando vocês olham essa folha, o que vocês sentem? Bom, a princípio, a gente pode observar que ela é toda volteada, né? Ela tem vários detalhes, ela tem quase um formato também de coração, né? E além disso, essa espécie, né, ela é uma variação de outras espécies, né, que foram fazendo cruzamento entre elas até chegar nessa perfeição, nessa folha. Eu trouxe essa planta hoje porque na Terra a gente está numa espiral que a gente fala que é a espiral do dia 7, né? Ou a espiral do desapego, a espiral de um orixá, de uma energia da natureza que a gente chama de Obaluaê. O número 7 ele tem uma informação muito importante dentro dele que simboliza o fim de um ciclo, né, para um novo recomeço. Tanto que a gente tem o 7 em diversos lugares, né, e um deles também na Fraternidade Branca, né. O 7 representa a transformação, representa dentro dessas espirais a energia que inicia, né, um processo de morte, né, de morte e de renascimento. Dentro da numerologia do 1 ao 12, que é o que a gente trabalha, o 7 ele é a energia que inicia o desapego, né, ou inicia esse conflito ou essa chuva de ideias, de pensamentos, né? Para a partir daí a gente tá observando o que nos serve e o que não nos serve, né? E aí aquilo que não nos serve a gente coloca aí no processo de reciclagem ou de morte e de renascimento. Amanhã a gente vai falar de uma planta que tem uma relação com o nosso corpo de luz, com a nossa autoestima, com aquilo que a gente já é e aquilo que a gente vai se tornar a ser, independente das nossas escolhas, né? E então hoje essa planta, eu vou ler um pouco para nós aqui. Bom, Coleus. O Coleus, ele está na classificação de folhagem, de forrações a meia sombra e forrações a sol pleno. Ele tem uma origem na Ásia, na Indonésia, na Malásia. Ele é um arbusto que pode chegar aí até meio metro, 70 centímetros. A biologia dele está relacionado com a meia sombra, então ele gosta ou de meia sombra com uma luz ou até o sol pleno. E diria que é nesse lugar do sol pleno que ele tem o melhor ciclo dele. Bom, ele é muito apreciado pelo colorido das folhas, né? Ele originou-se da hibridização entre espécies do gênero Solenostemon entre uma espécie de Solenostemon lacinianthus e outra que é a bicolor. Suas folhas são grandes, elas são macias, né? Ela apresenta uma diversidade de cor e de forma, né? Que pode variar aqui nesse caso do roxo, né? Pode ser o vermelho, o amarelo.
o marrom, né? O rosa. Ele, a característica dele é que ele não tem tanto um degradê nas folhas, é, os pigmentos são mais marcados, né? São mais concentrados. As flores azuladas surgem em inflorescências do tipo espiga e nasce acima da folhagem. As cores vivas dessa vistosa folhagem podem ser aproveitadas em diversos ambientes. No jardim, ele pode formar maciços ou conjuntos, além de bordaduras junto a muros. O coléus é uma espécie muito decorativa, ele pode ser plantado tanto em vaso quanto em jardineira. É uma planta de clima quente, né, que é possível desfrutar de sua beleza colorida todo o ano. Né? Então, a grande sacada dessa planta, né, é que a gente não precisa, por exemplo, ter as flores, né, que como geralmente assim a gente utiliza mais as flores para ornamentação, a gente utiliza no caso a folhagem. Então ela deve ser cultivada ao sol pleno ou à meia sombra. Ela precisa de um substrato bem drenado, né? E que seja também rico, né, ou enriquecido de matéria orgânica. Ele não tolera grandes chuvas ou geadas, né? E ele pode ser multiplicado tanto por semente quanto por estaca. Quando a gente fala, né, desse processo da estaca, se eu quisesse pegar uma muda desse coléus, eu poderia cortar nessa região, tá? Lembrando que o corte sempre se faz na vertical, assim, numa diagonal, do que assim, né? Se a gente perceber, esse corte assim, ele é muito maior, aumenta muito mais a área de contato do próprio ramo com o solo do que se ele for cortado assim. Tá? Uma planta que hoje eu trouxe que vibra muito na energia de Oxóssi também, né? Essa em específico eu trouxe pela cor, né? Ser uma violeta, um marrom, né? Uma cor lilás forte que hoje está vibrando muito essa energia, né, no lilás. Então essa energia da transformação, do desapego, né, da coerência daquilo que a gente quer ou não para nossas vidas, né? Além disso, é uma folha que ela é grande e ela tem o poder de nos acolher. Né? Quando a gente está em momentos de confusão ou quando a gente está em momentos de não equilíbrio com a gente, né? Acredito que uma das coisas que a gente mais precisa nesse momento, né, é o acolhimento. E para que a gente possa também ver o nosso corpo de luz, para que a gente possa ver a nossa potencialidade. E essa plantinha, ela pode aí ter uma informação muito positiva. Né? Ela pode ser feita banho, né? Banho para o corpo, né? E além disso também pode aí ser feito escaldapés, pode ser utilizada um ramo dessa folha também para fazer uma, um arrasto, né? Ou para fazer uma drenagem aí das nossas informações. É uma planta que ela não é tão conhecida nesse ramo, né? Principalmente aí tratando da espiritualidade, mas ela tem aí uma potencialidade muito bacana. Tá? Esse é o Coléus, vocês vão encontrar na cidade, assim, vão encontrar em canteiro. Se quiserem pegar uma mudinha aí, fiquem à vontade, pode colocar um pouquinho ela na água antes, ou pode colocar também direto na terra.
É bom, se for pegar a mudinha, tirar um pouco dessas folhas de baixo, deixar só as folhas de cima. E por hoje é só. Hoje, até eu acho que acredito pela própria espiral, é um momento, né, da gente estar mais interiorizado, né, nos perceber mais no dia de hoje, para que a gente possa aí a partir de amanhã, né, estar mais em conexão com o nosso corpo de luz, com a nossa expressão, com a nossa verdade. Queria agradecer a presença, queria agradecer quem vai assistir depois, né, essa live, com muita alegria que a gente está fazendo aí esse 21 dias de plantas, né, e que a gente possa cada dia mais aí se conectar com a natureza, com a forma como a gente pensa, né, com a coerência daquilo que a gente é também. Queria agradecer com imensa gratidão e é isso. Até amanhã. Um grande beijo. Coci, eu e